Conexão com o nosso querido Alexandre Cândido, ele que é astrofísico e participa todas as terças-feiras do quadro 10 Minutos Desvendando a Astrofísica. Semana passada nós conversávamos sobre a questão do calor, da incidência solar. E hoje, continuando o bate-papo da última terça-feira, o Alexandre vai falar sobre de que é composto os raios solares que chegam aqui ao planeta Terra e o que eles afetam no nosso dia a dia. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo ao programa Diário News dessa terça-feira. Bom dia a todos. Isso, como a gente viu semana passada, não é? Sobre as incidências solares aqui no nosso planeta, a gente vai ver agora como é que é feito, né? Composto esses raios solares. Bom, para todos os fins práticos, a luz é o que a gente chama ela de onda eletromagnética. Né? Então, toda onda eletromagnética a gente pode chamar de radiação. E como a luz visível ela também é uma onda eletromagnética, né? Ela é um campo elétrico e um campo magnético oscilando, né, em conjunto, né? A gente pode dizer que a luz ela é radiação também. E essa radiação, como a gente viu em semanas anteriores, né, quando eu estava falando sobre o funcionamento das estrelas, ela é produzida lá no interior do Sol. Então, todas as radiações que o Sol e outras estrelas, né, emitem, produz lá no núcleo do Sol. E a parte visível, né, que é uma pequena faixa, bem pequenininha, que a gente chama de luz visível, né, que é onde estão todas as cores em que o nosso olho consegue perceber, é essa pequena faixa do espectro eletromagnético. E a cor, ela está associada ao tamanho dessa onda. Então, quando você observa um objeto de cor azul, por exemplo, é porque aquele material, ele absorve todas as radiações que a luz emite, que é emitida pela luz, mas devolve para o ambiente a luz azul. E é por isso que o nosso céu a gente enxerga de cor azul, porque toda a composição luminosa, né, toda a radiação que o Sol emite, né, ela ou é absorvida pela atmosfera da Terra, né, que é quase totalmente feita de nitrogênio e oxigênio, e ela não absorve, ela espalha o azul. Então, o azul se espalha pela atmosfera, chega nos nossos olhos, e aí a gente enxerga a atmosfera azul, né? E aí a gente diz, né, que o Sol é de tal cor, o Sol é de tal outra cor, mas o Sol, na verdade, ele é branco, né? Quando a gente vê lá no segundo ano do ensino médio, né, sobre a mistura de raios coloridos, né, a gente vê que a mistura de todas as cores é o branco. Então, como o Sol emite quase que na mesma intensidade todas as colorações eletromagnéticas, então a gente diz para fins práticos que o Sol ele é branco, né? Aí a gente pode dizer assim, mas por que a gente vê o Sol amarelo, vermelho, né? Vê o Sol de outras cores? Aí o fenômeno não está na estrela em si, mas sim aqui na nossa atmosfera. Quando o Sol está em inclinações, né, mais baixas, próxima do horizonte, né, tanto no lado nascente quanto no lado poente, né, a quantidade de gases de atmosfera que a luz que ele emite tem que atravessar para chegar aos nossos olhos é muito maior do que quando ele está mais ou menos aqui por cima, né, no período de meio-dia, 10, 9, 11 horas, 1, 2, 3 da tarde. Né. Então, essa quantidade maior de atmosfera que a luz tem que atravessar, ela é melhor espalhada pelas ondas que são mais compridas, que é o vermelho. Então, é por isso que a gente enxerga mais tonalidades próximas do vermelho, do laranja e do amarelo, nessas ocasiões. E aí é por isso que a gente enxerga o céu mais ou menos nessas cores. Então, recapitulando, né, as ondas eletromagnéticas menores, né, que tem um comprimento de onda menorzinho, é percebido pelo nosso olho como a cor azul, e as maiores é percebida como o vermelho. As demais estão entre essas duas. Mas o Sol não emite só radiação visível, né? Ele emite radiação invisível também. Uma das que é
que é invisível, mas que a gente percebe, né, que é o que a gente falou terça-feira passada, né, que ela está acima do vermelho, né, é a radiação infravermelha. Por isso que a gente chama de infravermelho, ou seja, está além do vermelho. O nosso olho não consegue perceber essa radiação, mas ela é responsável por transportar o calor. E essa radiação consegue penetrar na atmosfera e causar todos aqueles fenômenos que a gente viu semana passada. Uma outra radiação, né, que ela é menor do que o azul, né, que o nosso olho não consegue perceber, mas carrega mais energia, né, é o ultravioleta. Né, e parte dessa radiação também consegue atravessar a atmosfera, né? E quanto mais intenso, né, mais perto do pico, né, da posição aqui do meio-dia, onde tem menos atmosfera para ser atravessada, mais dessa radiação consegue atravessar a atmosfera. E aí é por isso, né, que a gente ouve falar que evita o sol, né, das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde, porque é o período de maior incidência solar, com mais radiação batendo direto, mais o UV consegue atravessar. Mas o sol também não emite somente essas, né, o visível, o infravermelho e o ultravioleta. Ele consegue emitir raio-x, micro-ondas, radiação gama e ondas de rádio. Óbvio que boa parte dessas radiações que são nocivas, né, a atmosfera consegue absorver, principalmente a nossa camada de ozônio, que é mais responsável por isso. Mas outras conseguem passar em menor ou em maior intensidade, como, por exemplo, a luz visível, né, consegue passar em maior intensidade. Se a luz visível fosse absorvida pela atmosfera, a gente não conseguiria enxergar, né, que a gente precisa de luz, né, se espalhando aqui pelo ambiente para a gente poder ver. Então, a atmosfera é transparente para a luz visível. Outra radiação que consegue passar, né, compõe o espectro eletromagnético do Sol, consegue passar pela nossa atmosfera, é as ondas de rádio. Né? O Sol também emite ondas de rádio produzidas lá no seu interior. E um dado interessante é que se você tiver um radinho de pilha, né, ou tiver um aplicativo de rádio no seu celular, né, e você usa o fonezinho como antena e coloca num canal vazio, você escuta um chiado, né? A gente tem um canal vazio em um rádio ou naquelas televisão antiga de tubo, né? É aquele chiado. Então, parte daquele chiado, na verdade, é radiação de ondas de rádio emitida pelo Sol que o seu fonezinho está conseguindo detectar e converter em som audível. Né? Não só do Sol, mas de vários outros locais do universo e também aqui da própria Terra e de interferência também de comunicações de outros aparelhos aqui do nosso planeta. Então, essa é a composição, né, de todo o espectro eletromagnético que é emitido por objetos tipo como o Sol, né, que produz essa energia. Então, além da luz visível, né, que permite a gente enxergar, temos essas demais outras que carregam mais ou menos energia. E quanto maior a energia, mais perigoso ao ser humano. Felizmente, a gente tem uma camada protetora, né, de atmosfera e também um campo magnético, do qual a gente falou na semana passada, que evita com que essas radiações não se cheguem ou com maior intensidade ou é totalmente bloqueada. E na questão da coloração do céu, é justamente por conta disso. O céu é azul porque o azul, né, a cor, né, o espectro magnético responsável pelo azul, é melhor espalhado pela atmosfera, e quando você tem o pôr do sol ou o nascer do sol, o vermelho que é mais fácil de se espalhar, porque tem que atravessar uma quantidade maior de atmosfera. E aí tem uma outra coisa importante, né, uma outra coisa interessante, é que os materiais em si, eles não possuem cor, né, porque como são feitos de átomos, e átomos não têm cor, então a cor que a gente enxerga nesses materiais não é própria deles, mas sim da incidência de luz sobre esses materiais, como, por exemplo, deixa eu pegar aqui, como, por exemplo, a corzinha azul aqui desse remédio, né? Esse material, ele não é azul, né? Porque ele não tem cor, ele é feito de átomo. O que acontece é que a luz que está sendo emitida, né, pode ser do Sol ou de qualquer outro objeto, incide nele, e se no meio vier o comprimento azul,
a caixinha absorve todos os outros e reflete o azul, que vai chegar no seu olho e você vai perceber como sendo azul essa cor. E aí, dependendo desses fenômenos, você pode ter uma mudança na coloração do objeto. E aí é por isso que a atmosfera influi muito mais na coloração do Sol do que, de fato, ser essa cor proveniente dele. Ô Alexandre, rapidinho para a gente encerrar, que nós já completamos as 10 horas, mas a produção aqui, o Matheus Rolim, fez uma pergunta interessante. E no espaço, quer dizer que não tem essa... Porque o espaço tudo está preto ali, tudo escuro. Não consegue ter essas colorações também, não? Isso. Como no espaço você não tem a atmosfera para espalhar os raios luminosos proveniente de uma fonte, né, como o Sol, então você vê tudo preto, porque o preto é a ausência dessas colorações. Né? A gente diz assim na física que o preto é a cor pura. Né? Então, como você sai da atmosfera, né, como os astronautas fazem quando vai para a ISS, eles saem dessa camada atmosférica da Terra e aí eles perdem esse fenômeno de espalhamento da luz proveniente da nossa fonte, que é o Sol. Perdendo esse espalhamento, você não tem luz sendo espalhada. Aí o resultado é você enxergar o espaço preto, justamente por ele não ter cor, que é a ausência da coloração. Muito bem, show, uma grande aula aí sobre raios solares pelo nosso querido físico da UFPB, Alexandre Cândido. Companheiro, obrigado, show de bola, até a próxima terça-feira. Eu agradeço, até a próxima.